A gente está recebendo a Patrícia, que é fono, e tem um projeto lindo que é o Alimentando o Coração. E a gente vai falar sobre distúrbio alimentar que existe em bebês, crianças, adolescentes e adultos. E eu e a Paty, a gente vai começar por uma coisa que linkou muito a gente, que é em relação ao acolhimento das famílias, desses bebês, das crianças e dos adolescentes. E um ponto que a gente se conectou é que a gente se acolheu do jeitinho que a gente é. Isso é fundamental para dar liga, que nem a gente diz, né? O que tu acha? Então, gente, Cris, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra estar num espaço tão privilegiado e que a gente possa, né, podendo conversar sobre esse assunto que ainda envolve tantos mitos, tantos tabus, que é a questão do distúrbio alimentar, né? E podendo falar, né, o que nos uniu, que é essa questão do acolher, né? Então, acho que é muito importante, primeiramente, né? Então, eu sou fonoaudióloga, trabalho com a terapia de alimentação responsiva. Eu sou uma pessoa atravessada, permeada, inundada pela psicanálise. Na minha formação, eu ainda estava terminando a faculdade, em 1994, mas eu já tinha tido contato através de uma professora que já falava aqui do Centro Lídia Coriac, de Porto Alegre, né? Então, eu conheci o trabalho e lá eu fiz o curso de 2 anos, 94, 95, 96, que era o curso sobre transtornos de desenvolvimento. Então, lá conheci pessoas muito importantes que mudaram a minha forma de entender a clínica, né? Alfredo Jerusalinski, enfim, Silvia Molina, a fonoaudióloga, enfim. E dali, aquilo, quando te toca e te toma, começa a fazer parte, né, do teu caráter, da tua ética profissional. E aí, enfim, nessa minha trajetória de vida, trabalhei aqui, trabalhei lá, até que eu trabalhava muito com pessoas com distúrbio de deglutição, até que eu vi que tinham crianças que podiam engolir, mas que quando viam a comida ficavam desesperadas, tinham muito medo, faziam reações de muito pânico, desde vomitar, a trancar a boca, fugir saindo da cadeira. E aquilo me fez pensar que tinha algo além. Isso lá em 2007, né? Imagina, internet de escada. Aí eu conheci uma pessoa que também mudou a minha clínica, que é uma fonoaudióloga americana que se chama Suzanne Morris, que foi a primeira pessoa a dizer para os fonoaudiólogos: gente, o comer começa muito antes da boca, né? Tudo que eu comecei a constituir em alimentação, eu devo a ela. E a partir daí eu fui cada vez mais mergulhando, então, na questão de alimentação, e hoje eu trabalho no entendimento da terapia de alimentação responsiva, que, diferente de outras abordagens alimentares que centram a questão de tem uma criança que não come, então ela precisa comer o que é desejado e esperado, mesmo, né, que isso tenha um preço alto no ponto de vista psíquico. Empate, o que é esperado e desejado pelos outros, né? Pelos outros, exatamente, pela sociedade. E aí eu nunca me identifiquei com esse tipo de abordagem, porque essa abordagem se fala em expansão do cardápio, aumentar o número de alimentos ao custo de anulação de um sujeito, né? Eu costumo dizer que a minha terapia, eu nem falei do distúrbio ainda, já estou falando da terapia, ela é centrada na expansão da felicidade, do bem-estar, da autonomia, da motivação intrínseca, da confiança, né? Porque eu quero uma criança que consiga comer aquilo que ela se sente bem. E que aquilo que ela se sinta bem, ela possa comer sem medo, sem culpa e sem vergonha. Porque distúrbio alimentar pediátrico hoje já é uma condição diagnóstica que está no CID, não é manha, não é birra, não é malandragem e muito menos culpa dos pais. E nenhum ataque aos Não, pais, né?
A criança também não está atacando os pais porque não come. Não, exatamente. Não conseguir comer não é uma escolha. Ninguém escolhe. Hoje eu serei celíaco, amanhã eu sou deprimido, depois serei uma pessoa com distúrbio alimentar. Não. E essa pessoa, ela tem, a criança e a família, e o adolescente, enfim, eles têm um sofrimento psíquico gigantesco. Hoje os estudos falam não em comorbidades nutricionais. 90% deles estão ok do ponto de vista nutricional. O grande problema é depressão, ansiedade nos pais, nessas pessoas, e associado a um risco de anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Então, quando a gente recebe uma criança, uma família, um adolescente, dentro da terapia de alimentação responsiva, nós não estamos recebendo um sintoma, nós estamos recebendo uma pessoa. Então, não é um carro para ser consertado e sair comendo no modelo ideal. Eu costumo dizer que eu prefiro que as minhas crianças se tornem adolescentes mais seletivos, que comam menos alimentos, mas o que eles conseguem comer, eles possam comer sem culpa, sem vergonha, que eles possam estar no churrasco, todo mundo comendo salsichão e picanha, ou o seu pastel de segurança, que a gente tem que falar sobre a segurança aí. Fantástico. E isso sem se sentir culpado ou fracassado ou sem coragem, né? E isso se dá... Preciso fazer um link, né? Eu fico pensando também, claro, do meu ponto de vista psicanalítico, o quanto esses pais têm que corresponder a um ideal de pai e mãe, e daí fica passando porque, né? A família tem que estar livre para ser essa família, do jeitinho dele. Exatamente. Isso que tu falou é super importante. Até eu gravei um vídeo no Insta que eu falo sobre isso. Quando os pais pressionam uma criança a comer as frutas, as verduras, enfim, é porque eles também são pressionados, muitas vezes pelos profissionais de saúde e pela própria sociedade. Isso inclui amigos e seus próprios pais. Por quê? Porque hoje, especialmente a questão da maternidade, ser boa mãe, desempenhar bem o seu papel, está ligado a fazer o seu filho comer o pratinho de 5 cores. Todo. E aí, quando as famílias vêm aqui, eu digo, não é sobre o quê? O ingrediente aqui não é o mais importante. Aqui é sobre como. Eu costumo mexer que eu prefiro um arrozinho sendo ingerido numa mesa com a família, a criança ali com a família comendo seu arroz feliz, em paz, conectada com a sua comida, do que estar ali com um bando de alimentos orgânicos sendo consumidos com dor, com culpa, muitas vezes tendo que estar deixando marcas no seu próprio corpo, com tristeza, com angústia e muitas vezes com sintomas reais de ansiedade. Uma criança, quando foge da mesa, ela não está fugindo da comida. Na fobia. E aí, olha só. esse acolhimento, que é o nosso tema inicial, diz sobre isso. Porque a fobia, assim, a fobia causa, não é, a fobia é um sintoma, não é a origem está aqui. A fobia é uma defesa, muitas vezes, para fugir. É o que tu está dizendo? E aí eu costumo dizer, muitas vezes as famílias chegam, porque isso é um problema de comportamento. Tu vê, ele não para na mesa. Uma criança, quando ela está ali fugindo da mesa, muitas vezes ela fica brincando com o talher, coçando a cabeça, bocejando, ou mesmo, né? Oh, mãe, eu posso fazer isso? Mãe, eu posso fazer aquilo? Ou mesmo em casos extremos, nauseando e vomitando. Não é porque ela tem problema de comportamento. Através do seu comportamento, ela está sinalizando. Isso é um pedido de ajuda. E eu costumo dizer que quanto menos escutada essa criança é, mais sintomas ela vai fazer. Mais alto ela vai berrar, né? Exato. É isso aí. E aí, agora eu fiquei pensando outra coisa. Quanto mais tranquila ela tiver para fazer, comer só o arrozinho dela,
maior a chance de daqui um pouco no ritmozinho dela. Exato, exato, que é uma das bases da terapia de alimentação responsiva, que é diferente das outras abordagens de terapia alimentar, se chama motivação intrínseca. Eu tenho uma leitura aqui no Alimentando o Coração, eu tenho vários pratinhos de porcelana, e uma das frases diz assim, né? O alimento, antes de tocar a boca, ele tem que tocar o coração. Como uma criança que está em luta e fuga, tendo que estar em alerta para se defender do ambiente, ela vai conseguir se conectar com esse alimento. Não vai? E isso é acolher, né? Poder acolher. E eu costumo dizer que o nosso trabalho, até isso eu falei no evento da FEPAL, como terapeutas alimentares, dentro de uma abordagem instrumental, é derrubar essas muralhas que foram erguidas em torno de tantos mitos, cobranças sobre os pais e as crianças e os adolescentes, e construir pontes que possam conectá-los novamente, para que eles possam ter momentos de paz e felicidade na mesa. Isso é acolher. Total. E isso é o que vai proporcionar depois abrir para alimentação, abrir para outras vivências, abrir para outras opiniões, abrir para se assumir, para poder fazer as suas coisas do seu jeitinho. Uhum. A gente vai ter muita coisa para conversar sobre isso. Não, nós vamos fazer outros vídeos, tá? Porque a gente tem 10 minutos, vocês já estão notando que a gente fala, né? E a gente não quer falar tudo para vocês ficarem querendo ouvir mais, né? Mas é que realmente eu costumo dizer, e eu sou uma pessoa que não só trabalho, mas há muitos anos eu estudo, né? E isso para mim, eu digo, né? Como eu falei, isso está dentro de mim, faz parte do meu coração, do meu sangue. E poder falar sobre isso é a ideia de que proteger, né? Cuidar do hoje é proteger esse amanhã. Não é sobre o que se come, e sim como se come e de que forma isso vai impactar a vida. E por isso eu acredito que a forma como a gente começa o nosso trabalho com a família, podendo acolher essa dor, podendo... A primeira coisa que eu digo, gente, aqui é uma zona fria de julgamentos. Vocês me falem. Porque, assim, todo pai e mãe fez o melhor que podia com as informações que tinha. Agora, se queremos resultados diferentes, precisamos de ações diferentes. Então, esse é um lugar, não para culpar os pais, mas a gente entende que a alimentação é parentalidade. Uhum. Os pais são as pessoas mais importantes para uma criança. A alimentação é a continuidade de outras interações. Então, para a resolução desse problema, a mudança começa em casa. E agora ainda fiquei pensando outra coisa. Quantas vezes os pais não comem 5 cores todas as vezes, no almoço e jantar? E tá tudo bem, né? É, né? Porque o dia foi corrido. Agora a criança, ela é castigada muitas vezes, né? E culpabilizada. Tenho tantos exemplos para dar, mas vai ficar para as nossas próximas conversas. Não, aqui é só um começo, é só para dar o gostinho. É só assim, gostinho de quero mais. E para deixar todo mundo em segurança, tipo, vamos, a gente vai falando tranquilamente, zona livre, adorei, zona livre. E me lembrei de uma frase que tu falou das frases dos teus pratinhos, eu lembrei de uma que está no meu WhatsApp, que é que a gente tem que colocar luz no passado para que ele não se repita no futuro. E isso é assim. Tô pensando que isso tem que até vir no pratinho aqui com o teu nome. Vou fazer. Sem dúvida alguma. É olhar para esse passado. E muitas vezes não é fácil, é doído. E eu falo muito, né? As famílias começam a trazer sobre, né, o quanto como foi essa relação alimentar difícil na sua infância. E poder fazer de um jeito diferente também significa quebrar aquele ideal, né, da tua infância, do que os teus pais representaram para ti. Então, por isso que a gente está sempre em interface, né, com vocês, porque realmente a alimentação é um assunto que é transdisciplinar. Que bom que a gente pode estar aqui falando sobre isso, né? E transgeracional. Eu tenho um dos meus slides, eu falo exatamente. E eu ouso dizer, o que
acontece na mesa, não fica na mesa. Uhum. Tá num dos slides também que eu uso. Olha só, então com essa frase aí eu vou parar hoje e a gente grava outro depois, porque essa frase ficou fantástica. É muito isso. Total. Então, gente, voltaremos. Podem deixar, a gente volta. Paty, obrigada. Muito obrigada mesmo. Acho Eu que agradeço. tu faz diferença. Beijo. Que bom, gente. Estamos juntas. Beijos.